Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora da nossa coluna Pensa Manaus Rotina, e já está conectado conosco aqui Marcelo Seráfico, professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas. Professor, bem-vindo conosco. Tudo bem? Como é que tá? Bom dia. Oi, Rafael. Bom dia, Diene, ouvintes. Tudo bem, infelizmente. Maravilha ter você aqui, professor, conosco para trazer aqui informação e reflexão nesse espaço. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante, que é a ampliação da desigualdade e a urgência em combatê-la. A gente tem informação de que a riqueza dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou desde 2020, enquanto de 60% da população global diminuiu nesse mesmo período. E aí a gente tem que usar como destaque aqui que o combate a essa desigualdade toda se dá no plano do conhecimento da economia e da política, não é isso, professor? Isso, Rafael. Veja só, esse tema da desigualdade é recorrente aqui na coluna, né? E ele me parece muito importante, e é isso que eu venho tentando também expressar, né, nos comentários, por pelo menos 2 razões. A primeira delas tem a ver com o fato de que, a despeito desses dados escandalosos, eu diria até indecentes, né, que revelam que a produção de riqueza no mundo tem aumentado, todavia a sua distribuição tem sido cada vez mais concentrada. Apesar disso, boa parte dos formadores de opinião, boa parte dos meios de comunicação, boa parte das universidades e de alguns intelectuais continua investindo na ideia de que é necessário ou é adequado manter a produção e os objetivos em torno do crescimento dessa produção, para que em algum momento se comece a falar em distribuição. Me parece que já passa do momento em que o tema da distribuição de riqueza deveria ser colocado no primeiro plano de qualquer agenda política. O problema é o seguinte: como se faz isso na medida em que todas as, como eu procuro dizer, as corporações, os estados, as instituições se encontram quase que prisioneiros dessa lógica, que se traduz especificamente na lógica da austeridade, né? Quer dizer, nesse debate de que é necessário fazer contenção fiscal, mas uma contenção fiscal cujo objetivo é transferir renda para os mais ricos. Quer dizer, como é possível mudar isso? Nós temos um desafio que é, no primeiro momento, de maneira mais imediata e eu acho que mais visível, que é econômico, né? Então, afinal, como se organiza a máquina do mundo de maneira que esses recursos se mantenham concentrados nas mãos de pouquíssimas pessoas. Os dados do relatório a que você aludiu revelam que é bem provável que nos próximos 10 anos se tenha o primeiro trilionário do planeta. E mantidas as relações econômicas que nós temos hoje, apenas daqui a 230 anos será possível reduzir substantivamente as desigualdades. É escandaloso, é inaceitável. Todavia, vocês acabavam de falar na possibilidade de redução da jornada de trabalho, que é alguma coisa que já vem acontecendo na Inglaterra, né, em alguns outros países da Europa, e no Brasil começa a ser discutido. Eu não duvido que, dado o predomínio dessa visão, digamos, austera, que aqui se diminua a jornada de trabalho, sim, mas com redução também de salário. O que revela um pouco da concepção dessas camadas dominantes na sociedade brasileira. Ou seja, esses interesses econômicos vinculados à alta concentração de renda têm expressão política. Quer dizer, dentro dos parlamentos, dentro das câmaras, dentro das assembleias, longe de se estar fazendo o enfrentamento disso, o que tem acontecido é a reprodução dessa concepção que se traduz de um lado em austeridade e de outro em crescimento econômico. Então é uma combinação perversa que redunda
em ampliação das desigualdades e em redução de políticas públicas de assistência àqueles que mais necessitam delas. E aí, privatização de educação, privatização de saúde, privatização de saneamento, privatização, enfim, de todos aqueles bens considerados direitos. Então, tem essa dupla dimensão, econômica e política. E tem uma terceira que me parece fundamental também, e que está associada a essas duas, que é a dimensão do conhecimento. Veja, alô? Estamos lhe ouvindo, pode continuar, professor. Veja, o predomínio dessas concepções econômicas e políticas tem a ver com uma negação da possibilidade de outras formas de relação e de produção. Quem defende ou anuncia essa possibilidade de modificação nesse cenário? São geralmente aqueles grupos que buscam mostrar que na história das nossas sociedades existem exemplos da possibilidade de uma vida boa, de uma vida digna, de uma vida em que a finalidade da produção e das relações entre os sujeitos para produzir não sejam apenas crescer e não tenham a ver apenas com lucrar, mas sim com criar condições para que todos experimentem acesso aos bens necessários à cidadania. Isso significa dizer que é preciso ter mais atenção para várias formas de experiência que não são dadas por grandes corporações, mas sim por comunidades, né, por grupos que se organizam, às vezes no que é qualificado como práticas tradicionais, né, mas são grupos e relações que asseguram não apenas a melhoria das condições materiais, econômicas de vida, mas que tendem a processos democráticos e a processos que asseguram também uma condição de vida melhor para o planeta, né? Então, nós temos esse triplo desafio que tem sido enfrentado por alguns a partir de todo um debate que envolve, de um lado, a crítica ao capitalismo e, de outro, a perspectiva da decolonialidade, quer dizer, da superação das compreensões colonialistas sobre nós mesmos, né, e que apontam para formas inovadoras, aí sim eu diria que cabe falar em inovação, de organização política e de organização econômica. Muito bem, professor Marcelo Seráfico conosco aqui, e uma frase que o senhor usou, professor, eu concordo plenamente, né? É até imoral a gente acompanhar um enriquecimento tão, como é que eu posso dizer, tão significativo de pequenos grupos e, infelizmente, o empobrecimento de grandes grupos, né? A gente acompanhar isso no mundo é realmente muito, muito complicado de ver isso acontecer, como a gente viu, por exemplo, agora recentemente esse incêndio aqui no centro de Manaus. Isso está muito próximo da gente, né? Pessoas vivendo em situação de extrema vulnerabilidade que, infelizmente, perderam tudo que tinham, né? O pouquinho que tinham, aquilo ali foi perdido, e enquanto a gente vê aí pequenos grupos com muito, mas muito dinheiro, dinheiro capaz de sustentar gerações e gerações, né? E aí pode-se falar sobre, mas é assim que o mundo é, a meritocracia, fez-se isso para ganhar esse dinheiro todo, quem não fez não ganhou, mas a gente precisa entender, e como o senhor falou, né? Ter na cabeça que é uma discussão muito mais profunda sobre isso. Não é algo tão simples de trabalhou e enriqueceu. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, existe o favorecimento de alguns grupos e existe também situações que podem contribuir para isso. E, infelizmente, parece que é algo que não está à luz ainda de todas as pessoas. É o pensamento colonizado que ainda temos, como o senhor defendeu e falou. Isso mesmo, Rafael. Quer dizer, e veja, as nossas instituições de ensino mesmo estão atadas, porque muitas vezes financiadas por esses interesses, né, a essa compreensão que eu diria que menospreza a nossa própria história, né, que abstrai da exploração e da dominação a que povos da África, da América, das Américas, né, e da Ásia foram submetidos, e como esse processo de exploração e dominação se estabeleceu de forma articulada, né, com grupos de outros lugares do planeta. E note, esse não é um problema exclusivo nosso, talvez nós vivamos isso de maneira mais intensa, porque somos objeto, né, dessa exploração há mais de 5 séculos. Mas essa desigualdade já alcança de maneira expressiva os ditos países de primeiro mundo ou centrais.
né, há notícias agora de que na Alemanha a população de rua chegou a 650 mil pessoas. Né? A Alemanha que já foi um estado de bem-estar social, né, uma conquista, digamos assim, que levou que decorreu de muitas lutas, né, mas uma conquista também que se dá num quadro de exploração de países, né, e de sociedades na África, por exemplo. Então, essas relações são extremamente complexas e para que a gente consiga compreendê-las, né, é preciso reivindicar não apenas uma perspectiva crítica, como forma de tornar objetivos os problemas, as questões, mas também nos alimentarmos nossa imaginação política com exemplos, né, de formas de relação, de produção, que desafiem esse status quo. Porque o que está, me parece, provado é que a manutenção das coisas como estão tende a não apenas concentrar riqueza, mas a prometer o fim da própria sociedade ou de algumas sociedades, que é o que está colocado pela questão climática. Né? Então, eu acredito, inclusive, que no cinema alguns filmes já vêm tematizando isso, como Elysium, né? Quer dizer, os muito ricos já sonham com comunidades no espaço. Né? O senhor Elon Musk, que é admirado por muitos, é um deles, né, que já projeta esse tipo de coisa. Quer dizer, nós estamos chegando num nível de desigualdade e de destruição tamanho que a Terra parece que se tornou apenas a fonte mesmo de determinados recursos para produzir riqueza, conforto para poucos e uma vida miserável para a vasta maioria. Professor, muito obrigado pela informação, pela reflexão de hoje. Tema para a gente revisitar outras vezes e a gente vai continuar a tentar fazer essa reflexão e também instigar a reflexão das pessoas que nos acompanham sobre esse fenômeno que a gente vem acompanhando já há muito tempo no mundo, mas que agora parece que pelo menos algumas pessoas começam a ter um pouco mais de luz sobre isso. Obrigado, professor. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, Rafael e Jenny, e a todos os ouvintes.